A nossa devocional de hoje, vou virar para cá para falar aqui nessa câmera para você. Nós vamos falar de quando a crise, ela chega e ela afeta a nossa família. A crise, quando ela vem, por exemplo, nós vimos aí a crise na educação, nós vimos a crise na saúde, não é verdade? Olha só, tanta coisa, a crise social, a crise política, tanta coisa que vem para nos assombrar. E eu quero abrir aqui o texto aqui, o computador aqui, o tablet está meio devagar, mas nós vamos falando aqui, porque eu penso quando a crise, ela chega na nossa própria casa. Quando ela chega na nossa própria casa, é aquele estado mais desesperador que a gente pode imaginar, não é verdade? É tão difícil quando a gente tem uma má notícia. E o texto que eu quero observar aqui fala exatamente de um homem que viu essa crise se instalar na sua casa. Esse homem, ele teve a notícia da sua filha morrendo. E ele aqui, ele nos mostra algumas coisas tão importantes. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. E depois o mesmo texto continua no 35 ao 43. Este era um homem que era chefe da sinagoga ali na época do nosso Senhor Jesus. Era um religioso, sim. Ele tinha tudo, ele conhecia a lei, ele trabalhava no templo, ele que fazia as coisas, ele que ordenava ou não a cura das pessoas. E então, o que esse homem se depara? Ele se depara com a crise chegando. A sua filha estava morta. Olha só o que a palavra diz. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí nós vamos ver aqui esse ato aqui de tempo, onde aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada e depois Jesus continua, neste caso, dizendo assim: mas, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisam mais incomodar o mestre. Quando nós vivemos essa crise, principalmente na nossa casa, algo que nós aprendemos com esse homem. Ele poderia se colocar aqui, vamos dizer, acima do bem e do mal. Ele poderia se colocar aqui como sendo, olha, o que tinha de fazer, eu fiz. O que podia ser feito de oração, eu fiz. Eu cumpro a lei e então é vontade de Deus. Não, ele perseverou para vencer essa crise. Por quê? Primeiro, ele venceu a sua vaidade. Imagina num tempo ali dessa crise religiosa, Jesus já sendo questionado pelos fariseus, pelos escribas, ali alguns colocando em xeque a sua própria divindade. Imagina esse homem que sai desse meio e vai procurar Jesus. Ali ele deixou de lado a vaidade. Ali ele se tornou humano, porque muitas pessoas querem ser divinos quando não são. Querem deter o poder que não têm. Homens que acham que são deuses. Tem alguns que até têm certeza. Mas aqui, esse homem, ele deixou de lado, claro, a sua vaidade, a autossuficiência. Ele rompeu com preconceito para buscar a fé em Jesus. Quantas vezes nós abrimos mão de uma cura para a nossa vida porque temos essa vaidade? Olha, eu não vou procurar. Eu não vou àquela igreja, eu não vou ler a Bíblia. Esse ceticismo, essa frieza, ela faz parte dessa nossa autoimagem. E fazendo parte da nossa imagem, pode nos impedir de vencer a crise na nossa casa. Esse homem, ele procurou a pessoa certa. No verso 22,
Ele foi até o mestre, se ajoelhou e implorou insistentemente. Ou seja, para que a crise na nossa casa, na nossa família, quando ela vem, e ela virá, infelizmente, os ventos contrários sempre soprarão. Esse homem, ele buscou um encontro com Jesus. Você está passando aí alguma dificuldade na sua casa? Você está vivendo algum tipo de problema na sua história? Olha, procure Jesus. Procure encontrar-se com Jesus. Eu não tenho dúvida. Ele pode usar homens profissionais para resolver determinados tipos de problemas, profissionais para te dar orientações de como resolver, por exemplo, dívidas, problemas com as crianças. Pode usar psicólogos? Pode. Mas esses, sozinhos, sem a presença de Jesus, também não vai funcionar tão bem. Pode ser só um paliativo. Então, busque a presença de Jesus. E eu tenho certeza que essa crise vai ser minimizada na sua casa. Agora, buscando Jesus, esse homem, ele tomou uma ação. Ele prostrou-se diante dele. Esse homem não olhou talvez para o rosto, talvez não olhou para as mãos do mestre, sobre o que lhe poderia dar. Ele simplesmente olhou para os seus pés, porque ele se prostrou. Em se prostrando, é esse sinal de humildade, quando nós ali, conscientemente, nós falamos, tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Ele soube expor o seu problema. Tinha gente aqui falando, olha, não incomoda o mestre não, sua filha morreu. Talvez quando ele saiu de casa, o diagnóstico já era assim, terrível. O prognóstico pior ainda. Mas ele soube expor o problema ao Senhor e ele foi direto. Ele foi objetivo. A minha filhinha está morrendo. Ele disse. Jesus sabia então aquilo que precisaria de ser feito. Portanto, exponha seu problema a Deus. Ao invés de expor o seu problema nas redes sociais, expor o seu problema no salão de beleza, expor o seu problema na calçada de uma rua, exponha o seu problema para a pessoa certa, que é o Senhor, ou agentes enviados por Ele. E eu tenho certeza que ali na multidão de conselheiros há sabedoria, porque aí nós vamos ver no verso 23. Ele precisou de perseverança, porque ele teve ali uma multidão, ele teve que concorrer com uma multidão, assim como a mulher do fluxo de sangue, nesse ínterim aí, ela também teve que concorrer com a multidão. Então ele teve que ter perseverança. Não é porque você hoje orou, não é porque hoje você convidou a Cristo para entrar na sua vida, que tudo vai mudar como numa passe de mágica, uma varinha de mágica. Plim! Ah, mudou tudo. Não. Talvez você vai precisar de um pouquinho mais de perseverança. E a perseverança, ela vai gerar em você algo interessantíssimo. Ela vai gerar fé para você. Fé não é aquele tipo de pedido que a gente diz, Deus, me dá mais fé. Não. Fé nós vamos desenvolvendo. Então a perseverança nos ajuda a desenvolver a fé, porque apesar das barreiras, apesar daqueles que vão contra, a fé é aquele combustível que nos leva ao nosso alvo. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não escute, mas a fé é aquela que vai nos levar ao coração de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Então, se a sua família está passando por uma crise, a crise chegou aí na sua casa, o seu marido está morrendo por um adultério, a sua esposa está morrendo por um abandono do lar, seus filhos morrendo por causa das drogas, da rebeldia, da indiferença. Humilhe-se diante do Senhor, busque a sua face e eu tenho certeza que Ele vai ser o diferencial em toda essa história. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e eu quero orar com você nesse tempo. Quero orar aqui nessa câmera. Pai, as crises vêm, mas elas também vão. Crise, para nós, é uma palavra que se apresenta e que nos causa temor, meu Deus. Mas quando nós ouvimos o nome Jesus, é esse nome que nos ensina, nos inspira a fazer diferente. Por isso, Pai, por esse nome nós queremos viver esse dia. Por esse nome nós queremos romper em fé. Por esse nome nós queremos, ó Deus, vencer essas crises.
por isso queremos alicerçar a nossa casa sobre a rocha, sobre esse nome. Que ainda que os ventos venham, as tempestades venham, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Que a bênção do Senhor seja sobre a família que agora tem um representante nos assistindo. Toda ela seja abençoada por este que nos assiste e que recebe essa palavra de bênçãos. Bênçãos de paz, de restauração, bênçãos de prosperidade, bênçãos de longevidade, bênçãos de fecundidade. Deus, aquela mulher que nos assiste, que quer gerar filhos e ainda não pode tê-los, que o Senhor venha abrir, ó Deus, ali a sua amada, que sejam prósperas, que sejam frutíferas, fecundas, em nome de Jesus. Que este homem que hoje chora, está desanimado, deprimido, talvez, porque esteja sem um trabalho, que essa porta de trabalho seja aberta hoje, na sua vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e que você vença as suas crises. Gente, foi abençoado? Essa palavra sempre fala muito, eu fico intrigado assim com essa palavra, fico vendo a postura desse chefe da sinagoga, fico vendo a postura da multidão, mas me constrange é o amor de Cristo. Quando disse aqui, ele foi com ele. Então Deus vai com você no seu dia. Fechado? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.